Sediar as Olimpíadas é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. A cidade-sede deve oferecer uma infraestrutura completa para atletas, delegações, imprensa e principalmente o público. O Rio de Janeiro já garantiu os Jogos de 2016. Para 2020, a sorte está lançada. O Comitê Olímpico Internacional anuncia o resultado no dia 7 de setembro em Buenos Aires. 3 cidades são finalistas. Tóquio é a mais preparada. A capital do Japão é o paraíso da organização, da tradição e da gastronomia. Madrid aposta na força e no protagonismo do esporte espanhol. Istambul representa o exótico, a mistura de culturas e acredita na solidez e crescimento da economia turca. Era uma vez uma princesa que vivia em uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e a Ásia, no meio do caminho entre o leste e o oeste. É aqui que ela passa seus dias, seus meses, seus milênios. E se você tentar imaginá-la, é provável que não chegue nem perto de alcançar a beleza e o mistério que existem nesse pedaço que não pertence a nenhum lugar. A princesa atende pelo nome de Istambul, a maior cidade da Turquia, a segunda maior da Europa, a única cidade do mundo dividida em 2 continentes, o lugar estrategicamente mais bem localizado do planeta, que ultimamente usa seus encantos para uma missão: seduzir o mundo e sediar os Jogos Olímpicos de 2020. Aşkın kuluyuz, Mevleviyiz biz, sevgi yoluyuz, Mevleviyiz biz. Başımda sikke, kainat tekke, çarşı hep. Nas ruas tudo segue como em todos os dias. O canto ecoa das mesquitas. As praças têm o cheiro do milho torrado vendido em todo canto. As carrocinhas cheias de roscas esperam o próximo freguês. O grande mercado oferece tudo o que você queira comprar. Tudo igual, não fossem alguns sinais da disputa. É que para o CEO do Comitê Olímpico Turco, Ali Kremioçoglu, é esse dia banal da vida de Istambul o maior trunfo da campanha. Even hearing the name of Istanbul has a mysticism and curiosity in that. People would like to see Istanbul. And when they come here, in every corner, they can see the part of the history or the natural beauties, the culture, the religion, and the nightlife. The city itself is exhausting. Vivem em Istambul 13 milhões de pessoas, das quais metade é jovem, com menos de 25 anos. Permanecem em Istambul as ruínas de 4 impérios, dos quais todos se orgulham: muçulmanos, cristãos, judeus e ateus. A candidatura olímpica de Istambul é baseada nesses encontros. Do novo com o antigo, da juventude com a tradição, das religiões com a ausência de crenças. Istambul aposta sobretudo na novidade. Porque é através do novo que poderá reviver a sensação de ser o centro do globo. Se Istambul for escolhida para sediar as Olimpíadas de 2020, será a primeira vez que os Jogos serão realizados em 2 continentes, simultaneamente. Aqui no Estreito de Bósforo, que divide Europa e Ásia, Istambul se espalha entre Ocidente e Oriente. E essa é uma ligação que já foi disputada e desejada em toda a história, por gregos, romanos, turcos e otomanos. Com os Jogos Olímpicos, os olhos do mundo podem se voltar de novo para essa direção. Até o século IV d.C., Istambul era Bizâncio, a capital do Império Bizantino. Mais tarde recebeu o nome de Constantinopla, quando se tornou a capital do Império Romano do Oriente. A cidade era conhecida como Nova Roma. Funcionava como uma ponte para as rotas comerciais e marítimas entre a Europa e a Ásia.
Constantinopla teve mais de 10 séculos de existência, até ser invadida pelos turcos, quando passou a se chamar Istambul, capital do Império Otomano. Parece que Istambul sabe que existe um fator importantíssimo quando se escolhe uma cidade olímpica: o intangível, o que não se pode medir, o que escapa do racional. O inglês Mike Lee encontrou essa característica no Rio de Janeiro, quando levou a cidade à vitória para sediar os Jogos de 2016. Ele é um dos nomes mais cobiçados do mercado quando se trata de traçar um planejamento para concorrer à organização de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Foi também diretor de comunicação e assuntos públicos da campanha de Londres em 2012. O Rio de Janeiro, ele tem certeza, ganhou pelo intangível. And I think the great intangible, as you call it, was the fact that bringing the games to South America for the first time, Rio was the best city to do that. And that was something very exciting for the IOC, to come to a new continent with all the opportunities that brings, and with a city that was improving and investing and changing. Da parte dos comitês olímpicos, o desafio é descobrir e vender bem este algo especial que todo lugar tem. I think that they're looking to answer the question why Tokyo, why Madrid, why Istanbul. It was something that I think the London campaign dealt with very well, the Rio campaign the same. So they're all looking for this intangible, this elusive argument as to why you should be chosen. Para Istambul, seu exotismo e sua mistura são fortes argumentos. A cidade, que foi um símbolo do cristianismo, passou a ser um reduto muçulmano. A maior parte da população é islâmica, mas a presença histórica de cristãos e judeus deixou em Istambul marcas culturais profundas. This is the idea behind our slogan even, Bridge Together, because on those lands, since many years, from 8,000 years, there is a great history of religion, culture and people. Today in Istanbul we have Islamic people, Jewish, Orthodox, all religions. So the religion is a thing that get together people as the Olympics do. Istambul se apresenta como um palco inédito para os Jogos Olímpicos, mas não tem a tradição do esporte. Hurriyet, o maior jornal do país, faz um esforço para emplacar reportagens sobre basquete ou vôlei, mas dificilmente consegue. Simplesmente porque a população não se interessa por eles, como conta Çetin Yılmaz, editor de esportes do jornal. If Istanbul gets the Olympics, I hope that it would have this impact on other sports, because there is this great imbalance between football and other sports. You know, the second sport is maybe basketball, and the third is volleyball in terms of interest or the economy. But the margin, the difference between them is amazing. It's incomparable. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Olímpico mostrou que 83% dos moradores de Istambul apoiam a candidatura da cidade. E 76% do país têm a mesma posição. No entanto, muitas das pessoas com quem conversamos nas ruas sequer sabiam que Istambul concorria à sede olímpica. Güzel olmasını diliyoruz. Her şeyin çok güzel olmasını diliyoruz. Hiç duymadım, hiç haberim yok, hiç duymadım. Mas quando ficavam sabendo, se mostravam animados. Biz hep yurt dışına gidiyoruz, bir sürü sermaye harcıyoruz. Türkiye böyle bakıyor, işte deniz var, kara var, göl var. Olimpiyatlar neden olmasın burada, bence mantıklı. Ama ne olur, ne getirir, ne götürür bilmiyorum. Ülke turist açısından kalkınmış olur ve biz de diğer medeniyetlere kendi kültürümüzden bir parça bir şeyler katmış oluruz diye düşünüyorum yani. Çok iyi olur. A razão para o apoio seria, segundo Çetin, não a paixão pelo esporte, mas a paixão por si mesmos. I think that people like the idea of Istanbul being host of something really big, but I'm not sure about it. It is whether about the sporting kind of aspect of it, or the Istanbul being the center of attention. It's actually, I think it's more of the second one. I'm not too sure that people want to have the Olympics in Istanbul for sporting reasons. O Comitê Olímpico não admite o desinteresse pelo esporte,
Mas tem a expectativa de que os Jogos despertem as atenções do público turco. Also, it will be a great legacy for our youth. New athletes, new national heroes, and new fans of different sports. Em Istambul não se vê pelas ruas pessoas praticando atividades físicas, por exemplo. E a explicação para isso é, além de cultural, urbanística. A falta de áreas verdes na cidade foi a razão dos protestos que eclodiram nos últimos meses. O Parque Gezi foi tomado pela população, que repudiava a decisão do governo de construir ali mais um shopping. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, comandou uma reação violenta. Centenas ficaram feridos e mais de 1000 pessoas foram presas ao redor do país. Erdogan é ex-prefeito de Istambul e está no cargo de premier há mais de 10 anos, eleito através de um processo democrático. Mas sua atuação truculenta colocou em xeque a estabilidade política do país. Embora o Comitê Olímpico afirme que o episódio não tenha abalado a campanha turca. Well, it shows the dynamism of Turkish young generation, and this is those kinds of events can take in every place in the world. This is a part of the democracy. O país vive um período de glória na região. A Europa tenta se recuperar de uma crise financeira violenta e os vizinhos árabes seguem imersos em conflitos. Enquanto isso, a Turquia se sobressai com uma economia pungente e laços bem estabelecidos tanto com países do Oriente como do Ocidente. O fato de ser escolhida para sediar uma Olimpíada entraria nesse contexto extrapolando o caráter esportivo e acertando em cheio a noção de poder político-econômico do país. Porque se tem algo que move os turcos é o dinheiro. E o chá de maçã, claro. No Grand Bazar, o primeiro shopping da história e o maior mercado coberto do mundo, eles estão animados. Este é desde 1461 um ponto de encontro entre o Oriente, o Ocidente e as mercadorias dos dois lados da terra. Aqui se compra de tudo: joias, artesanatos, especiarias, tapetes. A felicidade para esses senhores é ter com quem negociar uma venda. Não que faltem clientes, já que o bazar vive lotado, mas quando param por alguns minutos, a cara de tédio denuncia a vocação para conversa. Negociar é a arte turca. Nada tem preço fixo e, dependendo da lábia, é possível pagar até 10% da primeira oferta lançada. Mas faz parte da experiência sair sempre com a sensação de que perdeu para o vendedor. E se as Olimpíadas significam mais turistas, mais gente comprando, como não ser a favor? İnşallah olur. Yani olursa bizim ülke açısından daha güzel bir prestij kazanırız. Ekonomi geliri olsun. Türkiye bu prestijin şey için daha güzel olur. Dos argumentos fundamentais do Comitê Olímpico de Istambul é a força da economia turca. Em 2010 e 2011, a Turquia cresceu mais de 8%, embora no ano passado esse número tenha caído para pouco mais de 2%. E para mostrar que o dinheiro é um trunfo importante da campanha, grandes empresas turcas anunciaram um auxílio ao orçamento olímpico de mais de 20 milhões de dólares. Organizing an Olympic game really needs strong, robust economy. The reason why we are repeating that our fifth bid is really different than the previous fourth bid. Because we are ready, our economy is ready, and not only for today, but for upcoming 10 years. Istambul apresentou um orçamento de pouco mais de 19 bilhões de dólares. 10 vezes maior do que o de Madrid e quase 4 vezes maior do que o de Tóquio. E grande parte desses investimentos está programada para ser colocada em prática mesmo que a cidade não se torne sede das Olimpíadas. Por causa do Plano Nacional de Desenvolvimento em razão do Centenário da República, que acontecerá em 2023. Uma parte desse plano diz respeito ao esporte.
serão construídas 415 novas instalações esportivas e 24 estádios. Deste total, 215 projetos já estão em andamento. As Olimpíadas seriam, assim, um complemento de destaque, um grande símbolo desse crescimento. Na Universidade de Administração de Istambul, o professor PhD em Economia Turca, Oner Gunkavdi, se dedica a estudar o tema. Oner é autor de 4 livros a respeito do milagre econômico turco e vê ligações entre o esporte, a autoestima do povo e o poderio econômico. Well, I think this is the main reason why we become candidates. I think this is sort of nation pride, and to show that we are able to organize such a big games. But nobody, I believe, think what is going to happen afterwards, after spending that much money on the infrastructure, and after spending that much money on organizing Olympic Games, because sport is not a part, essential part of our life. Outra forte motivação para sediar uma Olimpíada diz respeito aos vizinhos orientais. Seria esse um meio de recuperar o poder que tinham na região na época do Império Otomano? Well, I think the organizing Olympic Game in a Muslim country like Turkey, particularly as a leader Muslim country, might be the good symbol for the region as well, not only to people in Turkey, also to the region, to Middle East, people in the Middle East and people in Central Asia and so on. Maybe it increased the Turkish influence in the region as well. O turismo já age como um forte fator de dominação na região. Istambul é o 5º destino turístico mais visitado do mundo. E muito desse indicativo se deve ao turismo religioso, de povos muçulmanos vizinhos, que querem visitar os palácios e as históricas e deslumbrantes mesquitas da cidade. Como a belíssima Mesquita Azul, também chamada de Mesquita do Sultão Ahmet, construída em estilo clássico otomano. استانبول برای ایرانیا خیلی خوبه. ایرانیا بیشترشون میان اینجا. المپیک اینجا رو هم خوب تشویقش میکنن. اینجا خیلی خوبه. خیلی برای ایرانیا خوبه. Por causa do número constante de visitantes, não haverá problema de acomodações durante as Olimpíadas. E não estão previstas construções de novos hotéis, segundo o comitê. Já o trânsito é um fator impeditivo e antigo. As ruas são estreitas e os carros são muitos. Os trens que circulam pela cidade englobam apenas a parte turística e não dão conta do fluxo de pessoas. A circulação entre o lado asiático e o lado europeu, feito por pontes e por barcos, também é insuficiente. Outras 3 pontes deverão ser construídas. Mas se o intangível de Istambul é a fábula de uma cidade encantada, de um lugar suspenso no mapa, da princesa que espera o príncipe para despertar, o final pode vir como nos clássicos. A candidatura baseada no exótico, na mistura e no poder de uma economia pode desencantar e dar aos turcos o derradeiro desfecho. Depois de 4 tentativas, quem sabe Olimpíadas e Istambul não serão felizes para sempre? Madrid está na disputa pela 3ª vez seguida. A capital da Espanha representa a Europa e baseia a candidatura na força do seu esporte. A cidade está mobilizada e aposta tudo na realização dos Jogos. Veja no próximo bloco. A Espanha ainda sofre com a crise econômica que abalou a Europa. Mesmo assim, é uma das grandes forças do esporte mundial. Nomes como Rafael Nadal, Fernando Alonso e a seleção de futebol estampam as manchetes de todos os jornais.
Frustrados com a derrota nas duas disputas anteriores, os madrilenhos apostaram alto para garantir os Jogos de 2020. Madrid está na disputa para ser cidade olímpica pela terceira vez seguida. Quando Londres foi eleita, sequer chegou à última etapa da votação, derrotada por Paris nas rodadas preliminares. O recado parecia claro: outras metrópoles europeias eram mais fortes econômica e politicamente. Bueno, Londres hizo un planteamiento muy bueno en aquel momento, basándose sobre todo en la juventud, ¿no? Y sobre todo en un trabajo sensacional para recuperar una zona determinada, hablar de valores. Londres también tiene, el Reino Unido tiene un gran prestigio a nivel deportivo y yo creo que eso es lo que atrajo a los miembros, tío. Y luego hizo unos juegos que, en mi opinión, han sido brillantes. No pleito seguinte, a capital da Espanha era a única da Europa entre as finalistas. Chegou à rodada final contra o Rio e não apenas perdeu. Levou uma surra, 66 votos a 32. O recado parecia ter mudado. Não era a força econômica ou política que importava, mas a promessa, o potencial para deixar um legado. Rio presentó también un gran proyecto, ¿no? Una imagen muy atractiva de celebrar los Juegos Olímpicos. Brasil es un país grandioso, con un gran nivel deportivo, una alegría natural, el sol, la playa, la alegría que tiene la gente en la calle y luego la alta calidad de la candidatura, que era muy buena. A reação a duas derrotas tão diferentes foi manter a essência. A terceira candidatura ainda acredita na vocação esportiva da cidade. Madrid é a capital de um dos países mais fortes no esporte mundial. A Espanha é a atual campeã do mundo no futebol e no handebol masculino. No basquete, os espanhóis só perdem para os americanos da NBA. Destaques individuais também não faltam. Rafael Nadal, que apoiou a candidatura assinando a bandeira antes de um jogo contra o compatriota Pablo Andújar, é um dos maiores tenistas de todos os tempos. Marc Marques, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo na motovelocidade, todos frutos de uma sociedade com uma cultura esportiva desenvolvida. En los últimos 30 años se ha cuidado mucho el deporte y la actividad física en España. Ha habido grandes inversiones y también han empezado a verse los resultados de muchos estudios en las ciencias del deporte. Tenemos entrenadores de gran calidad como son Rafa Benítez, que ha sido estudiante de educación física y licenciado, nuestro preparador físico de la selección nacional Miñano, por poner unos ejemplos. Toda esta gente ha ido trabajando con niños desde sus edades más tempranas hasta llegar a ser deportistas de alta competición. Entonces Nadal, Gasol, etcétera, son el producto de años de trabajo que parten desde las instituciones educativas hasta la administración española, que ha invertido mucho en esto. Trazer o melhor do esporte mundial para a capital de um país esportivo é a base do projeto Madrid 2020. Os eventos de apoio à candidatura procuram mostrar essa imagem de uma cidade bonita tomada por atletas. Ginástica artística em frente à Puerta de Alcalá, um dos principais pontos turísticos madrilenos. Salto em altura na entrada do famoso prédio dos Correios. Corrida pelas ruas de uma cidade turística. A apresentação exibida ao Comitê Olímpico Internacional na última reunião, antes da votação em Buenos Aires, destacou que, num raio de apenas 10 quilômetros, já existem importantes instalações construídas e funcionando. O estádio Santiago Bernabéu, escolhido para receber as finais do futebol, é a casa do Real Madrid, um dos clubes mais poderosos do planeta. A Caja Mágica, um imponente conjunto de quadras de tênis, já abre suas portas para Nadal e outras feras todos os anos no Masters 1000 de Madrid. Palácio del Deporte, ginásio grande de localização central indicado para as competições de vôlei.
Este é o principal canteiro de obras da candidatura de Madrid às Olimpíadas de 2020. Uma antiga pista de atletismo está sendo transformada no Estádio Olímpico, que vai ficar pronto em 2015, independentemente do resultado da escolha do Comitê Olímpico Internacional. Quem está tocando a obra é o Atlético de Madrid, um dos principais clubes de futebol da cidade, que vai trocar seu atual estádio, Vicente Calderón, pelo que vai ficar pronto aqui. Aquela construção ao lado é o Parque Aquático. A primeira parte das obras já foi concluída e agora o comitê espera o resultado da votação do COI. Se Madrid for a cidade escolhida, o projeto segue adiante com todas as piscinas. Se não for, o local será transformado num centro comercial. Outros projetos estão condicionados à vitória na eleição em Buenos Aires. E alguns deles mexem em cartões postais de Madrid, como o Parque do Retiro, área verde de mais de 1 milhão de metros quadrados, bem pertinho do centro, onde os madrilenos fazem exercícios e se divertem. O lago, onde moradores e turistas passeiam em barquinhos, vai ser drenado para a construção de uma ilha, onde será erguida a arena do vôlei de praia, mas só se a candidatura for aprovada. O projeto da candidatura de Madrid contempla também aspectos importantes da cultura local. Se a cidade for a escolhida, a Praça de Touros será coberta para receber jogos de basquete. A ideia é manter essa cobertura depois das Olimpíadas para que o local possa receber, além das touradas, shows e outros eventos durante o inverno. Mas não é só no respeito às tradições que a candidatura de Madrid baseia seus projetos. O país das touradas não é mais o mesmo. É difícil manter a altivez de um toureiro numa época em que 1/4 dos espanhóis não tem trabalho formal e lotam as filas de agências de emprego como esta. Construir apenas o necessário é a resposta a um fator não esportivo que é considerado o maior inimigo do projeto espanhol para 2020, os efeitos da crise da zona do euro. Mesmo com tantas instalações prontas, só o orçamento da candidatura já passa do equivalente a 70 milhões de reais. Muito dinheiro para um país em que as marcas da desaceleração da economia estão cada vez mais visíveis. As torres, que servem de marco para o centro financeiro da capital, abrigam as sedes de bancos que quebraram e deram prejuízo aos cofres públicos. Nas ruas da cidade candidata, a pobreza está no caminho. É impossível fechar os olhos para ela. Realmente, cuando llega una crisis a un continente o al mundo, todas las personas somos conscientes de que hay que plantearse las cosas de otra manera. Y para mí el efecto positivo que tiene la crisis es vamos a pensar cómo podemos construir el futuro para que no vuelva a producirse una situación de tanto alcance mundial. Evidentemente en España ha habido situaciones complicadas por la crisis y hay que decirlo, pero también es cierto que se están poniendo los ajustes necesarios para poder salir de esta crisis. I think at the moment, Madrid are making the best of a difficult job because of the problems in the Spanish economy and issues of massive youth unemployment and the fact they bid before and failed. I think they're running a decent campaign in those circumstances. Also, they're another city from Europe, and Europe has had a lot of games, both winter and summer. Mesmo em tempos de recessão, os turistas continuam chegando para visitar museus como o do Prado, que tem as Meninas de Velázquez e grandes coleções de Goya e Rubens. Ou Reina Sofia, construído em torno de Guernica, uma das obras-primas de Picasso. Quem prefere a vida noturna encontra muitas opções de restaurantes. Pode, por exemplo, provar tapas no mercado de São Miguel ou um leitão assado no Botim, o restaurante mais antigo do mundo. Ambos bem perto de cartões postais como a Plaça Maior, que já foi o coração da cidade, e o imponente conjunto formado pela Catedral de Almudena e o Palácio do Oriente, numa área que já foi o coração da Espanha. Mas o projeto de Madrid para 2020 não traz grandes promessas de cunho social.
Os locais escolhidos para as maiores obras não estão numa área degradada da cidade, como o East Side de Londres, e sim nos arredores, para onde ela ainda pode crescer. A rede hoteleira de uma das 10 cidades mais visitadas do mundo não precisa de novos investimentos para receber os jogos. O transporte público, bem atendido por trens e metrô, também está pronto para o evento, parando na porta de quase todos os locais de competição. Até o legado aqui será esportivo. Um legado que quer melhorar o que já é bom para a gente como Andrés Mata. Nascido nas Ilhas Canárias, ele começou a praticar levantamento de peso por influência de um primo. Hoje estuda no INEF, o Instituto Nacional de Educação Física. Mora e treina nas dependências da universidade, com uma estrutura de ponta, mesmo para um esporte que ainda não tem tradição no país. Nascido em 1992, ele cresceu ouvindo o que as Olimpíadas de Barcelona, disputadas naquele ano, fizeram não apenas pela cidade, mas pelo esporte espanhol. E espera viver algo parecido. Esos juegos fueron, la verdad es que fueron únicos en ese momento. Yo creo que hasta esa fecha habían sido los mejores juegos que habían habido, los de Barcelona. Y claro, eso supone una experiencia previa, ¿no? para Madrid 2020. Ya se sabe cómo va el tema de olímpico, qué se necesita para estar preparado para posibles problemas que puedan surgir a la hora de la preparación de la Olimpiada. Y claro, es una experiencia que está ahí y que sabemos que podemos hacerlo muy bien. Seguramente si sale Madrid candidata, yo ya tendría ya la vista puesta en esa competición, ¿no? Porque ya sería una de mis últimas competiciones importantes, serían seguramente mis últimos Juegos Olímpicos y la verdad es que sería un sueño hecho realidad. As derrotas para Londres e Rio ficaram no passado. Madrid olha para o futuro com uma candidatura baseada, acima de tudo, na força do esporte. Hoy España tiene un índice de gente que practica deporte prácticamente cercano al 70%. En cualquier parque, en cualquier calle, en cualquier ciudad, ves a gente corriendo, ¿no? A gente practicando deporte. Y yo creo que eso es lo más importante. Añadiría algo más, es que transforman la mentalidad de la sociedad. Al final, cuando ves en tu país, en tu ciudad, a los mejores deportistas del mundo, cuando entiendes que eso que se está celebrando en tu país y en tu ciudad lo ven miles de millones de personas, te das cuenta de la grandeza del deporte. Y eso la sociedad lo capta. A representante da Ásia é a terceira finalista da disputa. Dona do melhor sistema de transporte, a cidade mais rica do mundo, quer sediar os Jogos pela segunda vez. Tóquio é o tema do nosso próximo bloco. Tóquio é a única entre as candidatas que já sediou as Olimpíadas. Em 1964, a organização dos Jogos simbolizou o renascimento do Japão pós-guerra. Eliminada antes da final, na última candidatura, a cidade ampliou sua proposta para 2020. A mistura de organização perfeita, tradição e alta tecnologia é a estratégia para seduzir os membros do COI. Uma escolha segura em tempos de tantas incertezas. É longa e vistosa a lista de qualidades da capital japonesa. Tóquio é a cidade número 1 do mundo quando os assuntos são transporte público, serviços de táxi, limpeza das ruas, segurança.
Títulos que não são olímpicos, mas têm peso de ouro na qualidade de vida. Dinheiro para os investimentos necessários, outro problema que Tóquio não tem. Capital da terceira maior economia do mundo, Tóquio sozinha tem o PIB maior que o de qualquer outra cidade do planeta. Em todo caso, 4,5 bilhões de dólares já estão separados num fundo de reserva olímpico. Well, I think the International Olympic Committee looks at many different factors. They want to make sure that the city and the country can deliver, that they get the guarantees they want from the federal government, the state and the city governments. They want to make sure it's going to be a great experience for the athletes and for the fans. Tokyo perhaps is the safe choice, but also it's a choice to take the games to Asia, which will be attractive, I think, to the IOC. Apesar de sua extensa, eficiente e invejada rede de metrô e trens urbanos, que somam 760 estações e transportam cerca de 40 milhões de passageiros por dia, Tóquio promete realizar jogos compactos. Serão 33 locais de competição. 28 deles estarão concentrados dentro de um raio de apenas 8 quilômetros. Isso significa deslocamentos de menos de meia hora para o público. Para os protagonistas do evento vai ser ainda mais prático. Da Vila Olímpica, 9 em cada 10 atletas vão precisar de, no máximo, 20 minutos para chegar aos locais de competição. A Vila Olímpica, por enquanto, existe apenas em projeto, mas já tem local para ser construída, numa área de 700 mil metros quadrados, bem às margens da Baía de Tóquio. Essa é a segunda candidatura consecutiva de Tóquio, cidade que já recebeu uma Olimpíada, em 1964. Depois de todo o trauma da guerra, da devastação, a própria questão das bombas atômicas, o Japão renasceu, não é? Então essas Olimpíadas foram um espelho desse novo Japão que estava nascendo. A gente está dentro de um contexto em que o Japão começa a se apresentar para o mundo como o país da tecnologia. Com as Olimpíadas de 64 se consolidou aquela marca que durante décadas fez parte inclusive do imaginário nosso a respeito do Made in Japan. O palco principal das Olimpíadas de 64 hoje é considerado ultrapassado, precisa de muitas modernizações. Além disso, o custo de manutenção do estádio é muito alto. Por isso, está decidido que no ano que vem o Estádio Nacional de Tóquio será demolido, mesmo que a cidade não vença a disputa para sediar os Jogos de 2020. Dos 54 mil lugares do Estádio Nacional, o público viu muito da história do esporte acontecer, de Olimpíadas a Mundiais Interclubes. Dos times brasileiros, foram campeões aqui Flamengo, Grêmio e São Paulo 2 vezes. O novo estádio terá 80 mil lugares e será assim, futurista, aerodinâmico. Lembra até um capacete de ciclismo. Será o primeiro do mundo preparado para todo tipo de clima, do forte calor úmido do verão japonês a tempestades e até nevascas. Os responsáveis pelo projeto estão otimistas e acreditam que em 2020 os jogos voltarão para a Ásia. We do our best. Well, we actually learned from last bid. So we kept the best and improved the rest. We are really looking forward to showing the world and the IOC that Tokyo is the best choice for the games in 2020. Se nós formos fazer um paralelo entre as Olimpíadas em 64 e talvez em 2020, eu acho que tem um aspecto político internacional aí que é relativamente importante. Ou seja, um certo retorno do Japão dentro do cenário internacional. Ou seja, a concorrência com a China, não é, que é evidente, não é, e que evidentemente também nesse momento, hoje, em 2013, o Japão está perdendo claramente com a China. Então, talvez, não é, essas Olimpíadas em 2020 tenham o significado de mostrar, bom, nós ainda estamos vivos, não é? Nós temos um papel importante, da mesma forma que houve a Olimpíada na China também, nós também, japoneses, podemos fazer a mesma coisa.
O plano de Tóquio se sustenta num tripé: confiança, celebração e inovação. Confiança na qualidade das instalações e serviços, na experiência da cidade em receber grandes eventos, entre ginásios, pistas e piscinas. Segundo ponto, a celebração. Tóquio está sempre provando que é uma cidade vibrante. Em agosto do ano passado, 500 mil de pessoas tomaram as ruas para receber os medalhistas olímpicos. Foi no retorno de Londres. Uma imagem impressionante durante um dia de trabalho no meio da semana. Entre os medalhistas olímpicos japoneses, com uma prata no peito, estava o esgrimista Yuki Ota, que participou dos Jogos de Atenas, Pequim e Londres. Mas para ele, nada se comparou à festa da parada olímpica. オリンピック自体は実際3回出てて、アテネ、北京、ロンドン3回出てるんですけど、3回とももう違った街が見れて、でも最も印象深かったのはやはりロンドンオリンピックだったのですね。そのロンドンオリンピックというのは街中が本当にオリンピックを開催するんだっていう意思が見えて、街全体がオリンピックを盛り上げていたという印象がすごく強かったですね。なので選手としてもすごく試合に集中できたし。 O que não falta em Tóquio são atrações para seus moradores e visitantes. Para quem gosta de comer bem, não existe lugar melhor no mundo. São 242 restaurantes premiados no cobiçado Guia Michelin. Apenas para efeito de comparação, em Paris são 77, menos de um terço. Alguns não têm estrelas, mesmo assim atraem gourmets fãs do sushi, porque são abastecidos pelo Tsukiji, o maior mercado de peixes e frutos do mar do mundo. Saem daqui todos os dias mais de 2 toneladas de peixes fresquíssimos. São pelo menos 400 espécies de peixe, de pequenas sardinhas a atuns que pesam 300 quilos. O mercado movimenta quase 8 bilhões de dólares por ano e gera 65 mil empregos diretos e indiretos. Por tudo isso, o Tsukiji é também uma das principais atrações turísticas de Tóquio. Depois de passear pelo mercado, visitantes do mundo inteiro vêm até as lojas e restaurantes no entorno do mercado para provar um pedacinho de peixe. E mais fresco do que isso, é impossível. Nos restaurantes, os clientes sentam em balcões e acompanham o preparo do sushi, que é servido um a um pelo próprio chefe. Uma experiência gastronômica inesquecível, suave no estômago e no bolso. É possível almoçar aqui pelo equivalente a R$20. Os templos de Tóquio também atraem pessoas de diversas partes do mundo. O mais visitado é justamente o mais antigo deles, o de Sensoji, no bairro de Asakusa. Do primeiro portal, chamado Torii na entrada, se estende um longo corredor de pequenas lojas de lembrancinhas. Não necessariamente espirituais, por assim dizer. Aqui, o incenso é aceso para purificar. Os visitantes podem fazer pedidos genéricos, como o alívio do estresse, ou mais específicos, como a cura de uma dor no ombro, por exemplo. Dentro do templo, o silêncio e os rituais são respeitados. Se ouve apenas o som das moedas doadas e das palmas da reza. Monges de outras partes do Japão viajam até Tóquio para visitar o Sensoji por causa de sua longa história e tradição. Pelas ruas de Tóquio, o apoio da população é cada vez maior. Nas primeiras pesquisas do COI, em junho do ano passado, menos de metade dos moradores da cidade era a favor de receber os jogos. Na última pesquisa, feita em junho deste ano, o apoio já beirava os 80%. Mas como a economia do país parou de crescer, ainda tem gente que torce o nariz para a ideia. 理由は、日本貧乏今。国がお金ないからやっても昔みたいに例えばロサンゼルスオリンピックとかソウルオリンピックとかみたいな時みたいに応援してます。はい。それはもう東京の活力が世界に発信できるからです。オリンピック利用してる。やっぱりホームの方がね選手の皆さん力出せるでしょうし、なんだろう応援する方も近い方が行きやすいと思いますよ。はい。De volta ao tripé, o último ponto, inovação, está no slogan da candidatura japonesa, Descubra o Amanhã. Tóquio é reconhecida inclusive pelo Comitê Olímpico Internacional
como uma cidade que dita tendências mundiais. Da moda à tecnologia, Tóquio quer jogos modernos para reforçar valores antigos. Our vision is clear. We guarantee to deliver the superb games that help to promote the Olympic values for the new generations in this uncertain, challenging, and fast-changing era for sport. Well, Tokyo 2020 will also be a vivid demonstration of power and the value of sport. É a cidade do mundo mais cara para estrangeiros viverem. Os turistas também se apertam por aqui para poder gastar. A capital de um país que se equilibra delicadamente sobre 3 grandes placas tectônicas que, segundo os cientistas, deverão se acomodar e causar um terremoto sem precedentes nos próximos 10 anos. Então, por que Tóquio? O presidente do Comitê Olímpico Japonês, um apaixonado por disputas, que esteve nos Jogos de 72 em Munique e 76 em Montreal como atleta nas provas de equitação, oferece uma resposta. In these uncertain times, the Tokyo 2020 offers for certainty. You can have total confidence that we can deliver. Takeda é um senhor cordial e elegante. Cresceu com a educação formal da família imperial japonesa. Our village was not big enough, and we changed the place, much nearer the center of the city, and 40% wider, and really great the atmosphere for the athletes and very convenient. Por quê? Ora, simplesmente porque Tóquio é uma das cidades mais legais do mundo e as pessoas merecem mais essa desculpa para atravessar o mundo e vir até aqui. A verdade é que Tóquio quer ser palco dos heróis de 2020 para que todos vejam que um outro mundo é possível.